Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. João era um pedreiro simples, acostumado ao trabalho duro e ao silêncio das obras. Chegava sempre antes de todos, carregando o peso das ferramentas e das responsabilidades. Na mansão do empresário Augusto, porém, ele sentia algo diferente, uma pressão constante no ar. O patrão o tratava com frieza, quase como se fosse invisível. Nada do que João fazia parecia bom o suficiente. Ainda assim, ele insistia em manter a cabeça erguida. A dignidade era a única riqueza que possuía. No primeiro dia, Augusto já o repreendeu diante dos outros funcionários. Apontou defeitos inexistentes e levantou a voz de forma desnecessária. João permaneceu calado, embora por dentro sentisse o constrangimento queimando como fogo. Ele precisava daquele trabalho e sabia que discutir só pioraria as coisas. Os colegas cochicharam, mas ninguém ousou defendê-lo. Ali, as ordens do patrão pareciam lei. E João, como sempre, apenas respirou fundo e continuou trabalhando. Enquanto João levantava paredes e fazia medições, a mansão continuava com seu ritmo elegante, distante da realidade dele. A dona da casa, Helena, raramente aparecia. Quando surgia, era sempre em silêncio, como se deslizasse pelos corredores. Havia algo diferente em seu olhar, um misto de tristeza e gentileza contida. Ela observava João discretamente, como quem reconhece a dor alheia. Ele percebeu, mas não deu importância no início. Afinal, eram mundos totalmente diferentes. Em um final de tarde, enquanto estava recolhendo as ferramentas, João ouviu passos atrás de si. Quando se virou, deu de cara com Helena, que segurava uma jarra de suco frio. Ela sorriu de forma tímida e ofereceu um copo a ele, dizendo que tinha visto o quanto ele trabalhara sob o sol. A simplicidade do gesto o pegou de surpresa. Ninguém nunca fazia isso. João agradeceu com vergonha, sem saber exatamente como reagir. Aquilo despertou algo que ele não sabia explicar. Helena comentou, de forma cuidadosa, que não gostava da maneira como o marido tratava os funcionários. João permaneceu em silêncio, temendo falar demais. Apesar disso, sentiu um alívio estranho em ser visto como ser humano e não apenas o pedreiro. Helena parecia genuinamente preocupada com ele, e cada palavra transmitia uma suavidade que contrastava com o ambiente duro da casa. Foi a primeira vez que João percebeu que aquela mansão escondia sentimentos profundos e talvez segredos ainda maiores. Nos dias seguintes, Helena passou a aparecer com mais frequência enquanto João trabalhava na obra, sempre com alguma desculpa simples, oferecer um copo d'água, perguntar sobre o andamento da reforma ou apenas observar o trabalho de longe. João tentava agir com naturalidade, mas sentia o coração acelerar toda vez que ela se aproximava. Não entendia o motivo daquela atenção inesperada. Nunca tinha visto alguém da classe dela tratar um pedreiro com tamanha gentileza. Era algo novo e confuso. Mesmo sem perceber, Helena começava pequenas conversas. Perguntava de onde ele vinha, como aprendera o ofício e até elogiava sua dedicação. João respondia de forma tímida, medindo cada palavra. Tinha medo de ultrapassar qualquer limite. Mas quanto mais falavam, mais ele percebia que ela carregava uma solidão profunda. Seus olhos revelavam algo que a mansão luxuosa não conseguia esconder. Era uma mulher presa a um mundo frio, no qual as aparências valiam mais do que sentimentos. Em um fim de tarde, Helena comentou que Augusto quase não tinha tempo para a família. Falou com voz baixa, como quem desabafa sem perceber. João ouviu em silêncio, sentindo uma mistura estranha de compaixão e tristeza. Ele sabia que não era seu lugar escutar problemas tão íntimos, mas Helena falava como se encontrasse nele um porto de confiança. Aquilo o deixou dividido entre a preocupação e o medo. A linha entre cuidado e envolvimento começava a ficar sutil demais. Certo dia, uma forte chuva atingiu a cidade enquanto João trabalhava no quintal.
Helena correu até ele com uma capa e insistiu para que esperasse dentro da casa até passar. João hesitou, mas obedeceu. Entrou pela porta lateral e ficou parado no corredor, molhado, respirando fundo. A casa parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Helena trouxe uma toalha e sorriu, dizendo que não podia deixá-lo se resfriar. Foi a primeira vez que ficaram tão próximos quanto o destino permitia. Enquanto a chuva caía pesada lá fora, os dois conversaram por alguns minutos, nada comprometedor, mas cada troca de olhar carregava uma intensidade difícil de disfarçar. João percebeu que estava entrando em um território perigoso. Ela também parecia perceber, pois sempre desviava o olhar antes que o clima ficasse mais profundo. Quando a chuva passou, João agradeceu e voltou ao trabalho, mas algo dentro dele havia mudado. E Helena também sabia disso. Nos dias que se seguiram, João tentou evitar qualquer aproximação desnecessária. Mantinha os olhos focados no trabalho, respondia apenas o essencial e sempre encontrava uma desculpa para se afastar quando percebia Helena por perto. Sabia que um simples olhar já podia gerar mal-entendidos perigosos. Porém, por mais que tentasse, não conseguia ignorar a sensação que surgia toda vez que ela se aproximava. Era como se algo invisível conectasse os dois, um sentimento silencioso e proibido. Helena, por sua vez, também parecia lutar contra algo dentro dela. Nunca ultrapassava o limite do respeito, mas sua preocupação constante denunciava um afeto crescente. Às vezes, observava João pela janela enquanto ele trabalhava, com um olhar que revelava mais do que suas palavras jamais poderiam expressar. João percebia isso, mesmo de longe, e aquilo o deixava inquieto. Era uma canção que aquecia o coração, mas também trazia consigo um peso enorme. Um erro poderia custar tudo. Certo dia, enquanto preparava a massa de cimento, João ouviu passos aproximando-se lentamente. Era Helena, que trazia em mãos um lanche embrulhado em um pano simples. Ela explicou que notou que ele passava o dia inteiro sem descanso e quis fazer algo para ajudá-lo. João agradeceu, mas sua voz saiu trêmula. Sentia que pequenos gestos como aquele, tão inocentes por fora, estavam criando algo impossível de controlar. A linha entre gratidão e sentimentos se tornava cada vez mais estreita. Enquanto ele comia, Helena ficou em silêncio ao seu lado, observando os trabalhadores indo e vindo pela obra. Em um momento de sinceridade, ela comentou que admirava a força e a humildade de João. Palavras simples, mas que atingiram o pedreiro como um golpe no peito. Ninguém o elogiava há muito tempo. Ser reconhecido por alguém como Helena era uma sensação estranhamente reconfortante. Porém, ao mesmo tempo, despertava um medo profundo. O medo de alimentar esperanças que jamais poderiam se concretizar. Quando Helena se afastou, João ficou olhando para o chão, tentando ordenar os próprios pensamentos. Sabia que precisava ser forte, sabia que não podia deixar seus sentimentos falarem mais alto. Como um pedreiro humilde poderia se envolver emocionalmente com a mulher de um patrão tão poderoso? Era algo impensável, quase absurdo. Mas por mais que tentasse negar, já estava envolvido demais. E no fundo, sentia que Helena também lutava contra um sentimento que não deveria existir. O clima na mansão começou a mudar quando Augusto percebeu a presença constante de Helena próxima à obra. Não era algo explícito, mas o empresário tinha um olhar afiado para tudo o que acontecia ao seu redor. Certo dia, enquanto João amarrava ferragens, Augusto apareceu repentinamente e fez perguntas ríspidas, como se buscasse um erro. João respondeu com respeito, porém sentia que estava sendo examinado. Era como se o patrão procurasse algo que nem ele mesmo poderia explicar em palavras. Helena assistiu à cena de longe, tensa, segurando as mãos uma contra a outra. Ela sabia que Augusto era um homem de temperamento explosivo e não aceitava interferências em seus negócios ou em sua rotina. Quando João percebeu que ela observava, tentou disfarçar o olhar com receio de levantar ainda mais suspeitas. O ar pareceu ficar mais pesado naquele dia. Era como se uma nuvem silenciosa de perigo começasse a pairar sobre todos. Durante o lanche da tarde, uma das funcionárias da mansão comentou em voz baixa que Augusto andava desconfiado. Disse que ele não gostava de ver João circulando demais perto da casa principal, mesmo que o pedreiro só estivesse fazendo seu trabalho. A notícia deixou João preocupado. Ele não queria problemas e jamais desejaria ser motivo de conflito entre marido e esposa. Mas, no fundo, sabia que o motivo da desconfiança não era o trabalho. Era algo que ninguém ousava comentar. No dia seguinte, Helena se aproximou de João com mais cautela.
Falou pouco, evitou conversas longas e manteve sempre uma certa distância física, como se tentasse protegê-lo de algo que ela mesma temia. João percebeu e respeitou a mudança, embora sentisse um aperto no peito. Era estranho como algo tão puro como a gentileza podia gerar tanta tensão. A convivência entre eles, antes leve, agora estava cheia de silêncios, olhares contidos e palavras que não podiam ser ditas. Mesmo assim, no final da tarde, Helena chamou João discretamente antes que ele fosse embora. Disse que deveria tomar cuidado, pois Augusto está passando por um período difícil no trabalho e descontava a frustração em tudo ao redor. João agradeceu com um aceno e prometeu manter distância. No entanto, enquanto caminhava para casa, sentiu que algo maior estava se formando, como se estivesse sendo puxado por um destino que não escolheu, e Helena parecia sentir exatamente o mesmo. Os dias passaram, e mesmo tentando manter distância, João e Helena acabavam cruzando olhares pela casa. Eram momentos breves, mas carregados de um significado que nenhum dos dois conseguia negar. João sentia o coração apertar toda vez que a via passar pelos corredores, sempre com aquele semblante triste e elegante. Ele tentava ignorar, mergulhando no trabalho com ainda mais foco, mas a realidade era que Helena havia se tornado impossível de esquecer. Um sentimento silencioso unia os dois, mesmo que fosse proibido. Certa tarde, enquanto João ajustava as últimas tábuas da área externa, Helena se aproximou devagar, quase hesitante. Ela pediu desculpas pelo comportamento dos últimos dias e disse que apenas queria evitar problemas. Sua voz estava baixa, quase trêmula, e João entendeu que ela também sentia o peso de tudo aquilo. Ele tentou responder de forma tranquila, dizendo que compreendia, mas seus olhos entregavam uma sinceridade difícil de esconder. Era como se ambos finalmente reconhecessem que algo havia mudado para sempre. Helena então comentou que Augusto viajaria nos próximos dias e que a casa ficaria mais vazia. A forma como ela disse isso parecia carregar algo não dito, como se estivesse buscando coragem para continuar. João ouviu em silêncio, tentando interpretar o significado oculto. Ele sabia que qualquer aproximação poderia ser vista como algo indevido, mas também compreendia que aquela mulher carregava um sofrimento que ninguém enxergava. E isso despertava nele um sentimento de proteção que não conseguia controlar. Ao perceber que João permanecia quieto, Helena respirou fundo e agradeceu pelas conversas, pelos pequenos momentos de atenção e até pela maneira respeitosa com que ele sempre a tratava. Disse que em muitos anos não se sentia tão compreendida por alguém. João sentiu o chão sumir por um instante. Não era uma declaração, mas era profundo o bastante para tocá-lo. Ele apenas respondeu que sempre a respeitaria, acontecesse o que acontecesse. Era o máximo que podia dizer sem ultrapassar limites. Antes de se afastar, Helena deixou escapar um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Não era um convite, não era um pedido, era um reconhecimento silencioso de algo que os dois já sabiam, mas não podiam assumir. João ficou observando enquanto ela caminhava de volta para a mansão, sentindo o peito apertado. Ali, naquele instante, percebeu que já não havia retorno. Mesmo sem tocar, sem confessar e sem cruzar a linha, os dois estavam ligados por um sentimento real, e isso poderia mudar tudo. No dia em que Augusto viajou, a mansão ficou estranhamente silenciosa. João chegou cedo como sempre, mas sentiu um ambiente diferente, menos tenso, quase respirável. Os funcionários trabalhavam com mais liberdade, conversando baixinho pelos corredores. Helena apareceu apenas por alguns minutos, cumprimentando a equipe com gentileza. João fingiu não perceber, embora sua atenção estivesse completamente voltada para qualquer movimento dela. Era impossível ignorar a ausência do patrão e o que isso representava emocionalmente. Enquanto trabalhava na área externa, João viu Helena observando o jardim pela janela. Não parecia esperar nada, apenas contemplava o vazio, como quem procura respostas que não encontra. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram e ela desviou com uma delicadeza quase triste. João voltou ao serviço de cabeça baixa, tentando conter o turbilhão dentro de si. A proximidade silenciosa entre eles se tornava mais intensa, sem que trocassem uma palavra sequer. Mais tarde, Helena apareceu com uma bandeja simples contendo café e alguns biscoitos. Era algo que uma dona da casa raramente faria pessoalmente, mas Helena não parecia se importar com convenções.
Ela disse que queria agradecer pelo esforço de João, que sempre trabalhava com tanta dedicação. Ele aceitou, embora seu coração estivesse acelerado demais. A conversa foi curta, repleta de pausas e olhares que carregavam tudo aquilo que não podia ser verbalizado. A tensão emocional era quase palpável. Quando João terminou a refeição, Helena permaneceu ali por alguns instantes, como se procurasse coragem para dizer algo. Porém, nada saiu, apenas um suspiro leve, acompanhado daquele olhar profundo que falava por ela. João desejou poder fazer algo, dizer algo, mas sabia que qualquer passo errado poderia machucar os dois. A distância entre eles era pequena, porém carregada de significado. Era como se cada gesto inocente estivesse em equilíbrio com um limite que não podia ser ultrapassado. Antes de se afastar, Helena agradeceu novamente, dessa vez com a voz mais suave do que nunca. Era um tom que parecia guardar segredos, medos e sentimentos contidos. João ficou parado, observando-a enquanto caminhava em direção à porta da casa. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que iria definir aquele vínculo para sempre. Não sabia se seria algo bom ou ruim, mas tinha certeza de que o destino dos dois já estava entrelaçado. E não havia como voltar atrás. No dia seguinte, o clima parecia ainda mais silencioso na mansão. João trabalhava concentrado, tentando ignorar a sensação de que algo importante pairava no ar. De tempos em tempos, ele olhava em direção à casa principal, esperando ver Helena surgir em algum canto. Quando finalmente a viu, percebeu que ela parecia nervosa, como se estivesse carregando um peso no coração. João sentiu um aperto imediato. Sabia que aquele dia não seria como os outros. Algo estava prestes a acontecer. Helena se aproximou lentamente, segurando um envelope nas mãos. Disse que precisava conversar com João e pediu que ela a acompanhasse até a lateral da casa, onde ninguém passava. João hesitou, mas seguiu, com o coração acelerado. Quando chegaram, ela respirou fundo e explicou que encontrara cartas antigas que Augusto trocava com outra mulher. João ficou em silêncio, perplexo, sem saber o que dizer. Não era apenas um desabafo, era uma ferida aberta que ela carregava sozinha. Helena continuou explicando que se sentia presa em um casamento frio, sustentado apenas pelas aparências e interesses sociais. João ouviu cada palavra com atenção, lutando para não demonstrar emoção demais. Ele queria consolá-la, mas sabia que precisava manter distância. Mesmo assim, a dor dela o atingia profundamente. Era impossível ficar indiferente ao sofrimento de alguém que sempre demonstrou tanta gentileza. O olhar de Helena, cheio de tristeza, mexeu com ele mais do que gostaria. De repente, enquanto falava, Helena deixou escapar algumas lágrimas. Foi um choro silencioso, contido, o tipo de expressão que alguém só permite quando confia. Instintivamente, João deu um passo à frente, oferecendo um lenço que guardava no bolso da calça. O gesto foi simples, humilde, mas cheio de significado. Helena aceitou, segurando o lenço com delicadeza. Por um segundo, seus olhos se encontraram de forma profunda, como se cada um enxergasse a dor e o carinho do outro. Quando Helena se recuperou, agradeceu baixinho e pediu desculpas por ter exposto seus sentimentos. João disse com calma que ela não precisava se desculpar, que todos tinham o direito de desabafar. O ar entre eles ficou carregado, mas não era algo proibido ou inadequado, era apenas humano. Dois corações machucados dividindo um momento real. Antes de voltar para casa, Helena tocou no braço de João por um breve instante. Foi um gesto leve, mas suficiente para eternizar aquele momento na memória dos dois. Depois daquele dia, algo mudou de forma definitiva entre João e Helena. Eles não precisavam mais de palavras para entender o que sentiam, bastava um olhar para que tudo ficasse claro. Ainda assim, ambos mantinham o máximo de cuidado, sabiam que não podiam ultrapassar limites, não podiam transformar aquele vínculo em algo que pudesse ferir alguém. Mesmo assim, o sentimento cresceu em silêncio, como uma chama discreta que aquece sem queimar. Era um amor impossível, mas real. A viagem de Augusto terminou e o patrão voltou à mansão trazendo de volta o clima pesado que sempre o acompanhava. João sentiu o impacto imediatamente. Helena, por sua vez, retornou ao comportamento reservado, evitando qualquer gesto que pudesse chamar atenção.
mas a forma como ela olhava para João, ainda que por poucos segundos, revelava tudo o que tentava esconder. Ele sabia que mesmo que nada fosse dito, o que existia entre eles jamais seria esquecido. Certo dia, Augusto discutiu com Helena na frente dos funcionários, algo raro de acontecer. João ouviu de longe e sentiu um aperto profundo no coração. Queria ajudar, mas sabia que não era seu lugar. Quando Helena passou por ele pouco depois, enxugando discretamente as lágrimas, João desviou os olhos em respeito, mas ela parou. O silêncio entre os dois foi mais significativo que qualquer frase. Foi ali que João percebeu que ela confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Com o passar dos dias, Helena deixou um bilhete discreto entre as ferramentas de João, agradecendo por sua gentileza e pela força que ele representava, mesmo sem fazer nada além de escutar. O bilhete dizia que, apesar das circunstâncias, ele havia mudado algo dentro dela. João guardou aquelas palavras como um tesouro que jamais mostraria a ninguém. Não se tratava de um romance declarado, mas de um laço emocional profundo, construído com respeito, cuidado e sentimentos contidos. No fim da obra, João recebeu seu pagamento e se despediu dos funcionários. Quando estava prestes a sair, Helena apareceu na porta da mansão. Ela não disse nada, apenas ofereceu um último olhar, cheio de saudade, gratidão e tudo aquilo que a vida não permitia que fosse dito. João retribuiu com um aceno silencioso. Cada um seguiu seu caminho, consciente de que aquela história jamais seria vivida abertamente. Mas, no coração de ambos, ficaria guardado o romance proibido que nunca ultrapassou limites, mas marcou suas vidas para sempre. Certo dia, Augusto discutiu com Helena na frente dos funcionários, algo raro de acontecer. João ouviu de longe e sentiu um aperto profundo no coração. Queria ajudar, mas sabia que não era seu lugar. Quando Helena passou por ele pouco depois, enxugando discretamente as lágrimas, João desviou os olhos em respeito, mas ela parou. O silêncio entre os dois foi mais significativo que qualquer frase. Foi ali que João percebeu que ela confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Com o passar dos dias, Helena deixou um bilhete discreto entre as ferramentas de João, agradecendo por sua gentileza e pela força que ele representava, mesmo sem fazer nada além de escutar. O bilhete dizia que, apesar das circunstâncias, ele havia mudado algo dentro dela. João guardou aquelas palavras como um tesouro que jamais mostraria a ninguém. Não se tratava de um romance declarado, mas de um laço emocional profundo, construído com respeito, cuidado e sentimentos contidos. No fim da obra, João recebeu seu pagamento e se despediu dos funcionários. Quando estava prestes a sair, Helena apareceu na porta da mansão. Ela não disse nada, apenas ofereceu um último olhar, cheio de saudade, gratidão e tudo aquilo que a vida não permitia que fosse dito. João retribuiu com um aceno silencioso. Cada um seguiu seu caminho, consciente de que aquela história jamais seria vivida abertamente. Mas, no coração de ambos, ficaria guardado o romance proibido que nunca ultrapassou limites, mas marcou suas vidas para sempre.